Boa, rapaziada que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isso Não é Podcast, canal oficial do programa Isso Não é Podcast. Então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. Então, assim, muito xiita, fui pastor, né, fui evangélico desde meu nascimento, então, visando buscar experiências espirituais foi que eu conheci, né, a ayahuasca, meio no escuro, assim, sem saber exatamente para onde eu estava indo, diferente de outras pessoas que são convidadas, são levadas até um ritual, e eu fui lá ver o que era aquilo dos judeus, e aí o irmão chegou e falou, ó, toma aqui esse copinho e depois eu te explico. Eita, opa, aqui o copinho. Tá vivo. 50 mil, já tá vivo, já tá na força. A força é o verbo. Eu fiquei na dúvida de ser real. Não, essa parada dele voar aí. Não, foi Matrix. Então ele falou, ó, não vou ter tempo de te explicar, toma esse copinho e depois eu te explico. Porra, falei, olha que bom. Então assim, tudo que eu te falei lá fora, eu não recebi explicação nenhuma. Eu só tomei, 40 minutos depois estava tudo pegando fogo, né? E eu vi o fogo literalmente, eu senti o cheiro do fogo, eu senti o calor do fogo, eu vi o fogo e eu me dava tapas e falava, gente, o que disso daqui tudo é real? Sendo que eu toco nas coisas e eu não tô vendo fogo e não tá pegando fogo. E esse processo durou 5 horas, eu prometi pra mim que nunca mais voltaria lá. Voltei lá mais 23 vezes. Até que chegou a pandemia e aí eu me vi forçado a fazer essas reuniões com os meus irmãos da igreja, porque eu já meio desviado desde aquela época, eu comecei a levar o pessoal da igreja para conhecer a ayahuasca, né? E aí o pessoal falou, agora ferrou, porque o que a gente cria não tá mais fazendo sentido e o cara fechou o espaço e agora o que vai fazer? Eu falei, então vamos procurar uma ayahuasca e vamos tomar isso. Mas, ô Thiago, você como pastor, uma coisa que você mencionou lá fora é interessante, você falou que quando você tomou a ayahuasca, você viu que tudo aquilo que você acreditava, meio que algumas coisas não se encaixavam e isso, logicamente, te trouxe uma confusão, né? Sim. O que não encaixa, cara, no cristianismo a partir da hora que você conhece essas medicinas da floresta? Beleza. Quando se toma ayahuasca, não sei se ayahuasca é isso daqui, né? É um chá, é um enteógeno feito de 2 plantas brasileiras, jagube e chacrona. Quando cozidos, né, formam esse chá. Você toma e ele rebaixa o seu crítico, ou seja, ele te permite ter experiências extrasensoriais, ou como se fosse até experiências fora do corpo, ou experiências de expansão da consciência, não só a ayahuasca, mas também o rapé, também o cachimbo sagrado, também o cogumelo e tantas outras medicinas que existem, né? Changa, bufos alvários, o achuma, cannabis e tantas outras. Então, o que eu acabei tendo um confronto, um choque muito grande é que o cristianismo, de modo geral, ele prega que não há outro meio de salvação que não somente por meio do cristianismo, né? Então, hoje eu consigo olhar pro irmão aqui que estava falando do tranca-rua, do baiano, de sei lá o quê, e por mais que eu não acredite muito em tudo que ele está falando, mas para mim não é mais absurdo. Eu tenho coragem de comer na sua casa sem ficar pensando, né, se aquela comida é do diabo ou não. Ela é oferecida, é do santo e tal, sem nem perguntar. Eu vou comer, vou passar mal. Não, que nem eu cheguei aqui, eu peguei o copo de água, bebi e pronto. Antes eu já ficaria assim, nossa, que lugar preto e vermelho. Será que isso daqui tem a ver com Maria Padilha? Será que isso daqui é demoníaco? Eu vi um incenso. Eu vou até explicar, primeira vez que eu vou explicar isso aí, a gente tinha cortina preta e eu falei, porra, vamos pôr vermelho, né, deixar só vermelho. Só que aí o José, ao invés de comprar 2, comprou uma. E aí faltou uma e a gente ficou faltando. Eu falei, taca a porra da preta no lado e depois compra vermelho. Não comprou e ficou esse preto e vermelho. Aí o pessoal era pra ser só vermelho, aí ficou preto e vermelho. Mas o cristão, quando xiita, ele é treinado a ser assim, não. Ele já chega já olhando. Que veio aqui. Então, quando eu tomei isso, com certeza. Os palavrões, o fumar, tal, tudo isso para o cristão xiita é muito diferentão. E aí eu tomei a ayahuasca e ela te tira deste foco, de ficar olhando o que é errado no outro, ou o que supostamente é diferente do outro. E aí eu voltei para a igreja e falei, não, mas os namastês também buscam a Deus. Os espíritas também buscam a Deus. Os católicos, os macumbeiros, os pais de santo, né, por exemplo. A live que eu fiz com o Robson mesmo deu uma repercussão gigante no meu meio cristão, né? As coisas que eu falei, que eu perguntei, que ele me falou. E assim, desde então eu vivi muitas experiências que antes não caberiam, eu jamais me permitiria ter. Então a ayahuasca veio e dá aquela rebaixada de senta aí na cadeira, agora eu vou te ensinar. Porque a ayahuasca ela é um espírito vivo. Literalmente. As pessoas falam assim, é um chazinho, brinca, zoa e tal, mas, amigo, quando você toma um copinho como esse, desse negócio aí... É pouquinha coisa. É pouquinha coisa, é um copinho... No meu, ele perguntou se é 3 ou é 2. No meu ritual, eu não... Nada é obrigatório, né? Sim. Nem sequer eu tomar. Tem pessoas que chegaram lá e falaram, rapaz, eu vou tomar na outra. Eu falei, beleza, então me ajuda. Vamos fazer tal coisa, me leva a pessoa no banheiro. Não que seja obrigatório, não mas é obrigatório. Tipo assim, são 3 serviços. E aí você, eu quero tomar só um. Tomei o primeiro, o segundo, o terceiro, já bateu, não vou tomar. Não vou tomar. Mas no normal, eu encho um copinho como esse e depois eu dou metade desse copinho. Se você falar assim, ainda falta 2 horas para acabar e eu quero ir mais longe, toma mais. Não, para mim aqui já tá bom, então toma um pouquinho menos. Então, assim...
ela me colocou na posição de me tirar da posição do juiz, né? E aí eu posso olhar para qualquer pessoa como um igual e saber que todo mundo está tentando achar o divino, todo mundo está tentando achar o sagrado, e essa é a experiência que eu